Então, nós vamos dar continuidade à campanha do tempo. Essa campanha, ela mexe com a gente, de um lado, de outro, e ainda fomos pegar o tempo de Eclesiastes. Maravilha. Vamos ler, então? Eu vou ler o 1, vou pular o 2, e nós vamos ler o 3, que é o que calhou o meu tempo. O 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse detalhe, que ele está falando aqui que esses propósitos todos que há tempo é debaixo do céu. É para nós, seres humanos. Não é do tempo divino, não é do tempo de Deus, até mesmo porque a cronologia de Deus não é a nossa, não é? E nós que estamos presos a um tempo aqui nessa terra. E o 3 diz assim: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Os irmãos podemos assentar. Em suma, o pregador aqui, ele está querendo nos relatar da fadiga que é a vida, da fadiga que é o ciclo do homem. Nascer, morrer, rir, chorar, amar, odiar. E o meu tempo, derribar e edificar. Só que o autor quer levar o homem a entender nesse texto que ele vai ter que cumprir esse ciclo sempre. Rodar, rodar, rodar e chegar sempre no mesmo lugar. Para falar sobre derribar, eu quero falar sobre a primeira coisa que foi derrubada debaixo dos céus. A primeira coisa que foi derribada debaixo do céu foi a comunhão com Deus. Isso está na queda. Nós vamos ler em Gênesis 3. Continuo passando folhas soltas na minha Bíblia, hein? Natal vem aí, quem sabe eu não ganho uma Bíblia de presente, hein, gente? Gênesis 3, do 16 ao 19, nós vamos ver a consequência da primeira derrubada que nós sofremos. A consequência que veio sobre as nossas vidas. Gênesis 3, 16 disse assim: e a mulher disse, isso depois da queda, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Aqui no 16 nós já vemos que a vida já começa no sofrimento. A mãe, para trazer um filho ao mundo, ela sofre imenso. As que não sofrem são poucas, né? Que levam a anestesia, que faz a cesariana, mas mesmo assim o pós-operatório é dolorido, é complicado,
Isso foi a primeira coisa depois da primeira derrubada do relacionamento do homem com Deus. Continuando, o 17 diz assim: e a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Tornou a sobrevivência do homem fadigante. O que não era para ser assim. Quando o homem caiu, Adão e Eva, eles podem fazer muito bem esse paralelo de uma vida santa com uma vida caída depois do pecado. Nós ainda não experimentamos o que Adão e Eva experimentou, um estado de santidade total e comunhão com Deus. Mas lá para frente eu vou falar como essa comunhão foi resgatada. Todo mundo sabe que foi através do sacrifício de Jesus na cruz, quando o véu do templo se rasgou, indicando que já não há mais separação entre o homem e Deus. Mas ainda assim continua muito difícil a vida. O 18 diz assim: ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ele já não se alimenta mais do Éden. Eu fico imaginando como era a dieta de Adão e Eva antes da queda. Que maravilha! E não é porque nós temos medo de trabalhar, não. Mas todos nós trabalhamos porque é preciso. Porque é preciso. Então, até a alimentação ficou sujeita. O 19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O homem não foi feito para morrer. Ele morre porque ele pecou. Aqui em Gênesis 2:17, diz assim, quando o Senhor instrui a Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando a serpente enganou a Eva, dizendo: não, não é assim. Você vai ser igual a Deus. Você vai se tornar conhecedora de todas as coisas também, do bem e do mal. E a serpente enganou a Eva. Eva comeu. No primeiro momento, nada aconteceu. Ela continuou no seu estado original. Quando ela deu a Adão, porque a ordem havia sido dada a Adão e não a Eva. Quando Adão come, a desobediência está consumada. Portanto, o pecado entrou no mundo por isso. Só que Satanás, no primeiro momento, ele quis pôr Deus como mentiroso. Deus já tinha falado que morreria. Ele fala: não, é ao contrário. E muitas vezes a nossa queda espiritual é por causa disto. Satanás tenta nos enganar com coisinhas pequenas. Isso não tem nada a ver. Ah, mas isso não interfere em nada.
São os nada a ver da vida. Mas nós vemos aqui, acabamos de ler no 19, que ele ia morrer, ia tornar ao pó, pois do pó ele veio. Mas isso não era para ser assim. Então, nesse tempo de derribar e tempo de edificar, eu quero ressaltar que na nossa vida espiritual, se nós não atentarmos, nós estamos vivendo derribadas. Destruição e caos na nossa vida espiritual. E, consequentemente, nas outras áreas da nossa vida. Só que aqui mesmo, em Gênesis 3:20, está a solução para um tempo de edificar. O 20 diz assim, do 3: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Eva quer dizer mãe dos viventes. Adão trocou o nome dela de mulher para Eva, que antes ela chamava mulher. E ele fez isso por quê? Porque ele creu na promessa que Deus fez aqui no 15, no Gênesis 3:15, que ele disse assim, o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor mostrou que havia aqui uma luz, uma esperança. E como Adão creu, como prova do que ele creu, ele trocou logo o nome da mulher dele para Eva, mãe de todos os viventes. Não que esses viventes não passarão por uma morte física, mas jamais, depois de cumprir essa promessa, que aqui está falando de Jesus Cristo vir e destruir o que o pecado fez com o homem, porque o pecado tirou totalmente o homem da presença de Deus. Um relacionamento que era íntimo, pessoal, né? O Senhor, na viração do dia, todo dia vinha conversar com Adão, vinha falar com Adão. Que privilégio, isso foi perdido naquela altura. Só que tudo isso hoje está disponível novamente para nós através do sacrifício que Jesus fez na cruz. Só que muitas das vezes nós nos deparamos como Adão e Eva no princípio, separados de Deus. Hoje, nesta geração, Jesus já morreu por nós, já ressuscitou, rasgou a cédula que era contra nós e nos deu livre-arbítrio ao Santo dos Santos. Só que parece que nós nos contentamos com a derribada, com a queda, e ficamos sempre no negativo com Deus. O pregador aqui em Eclesiastes, ele fez um paralelo, uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Em suma, o que ele está querendo dizer é que nós vamos passar sempre por um ciclo nessa vida. E o livro de Eclesiastes, se você for ler ele com muito entendimento, com a direção do Espírito Santo, você vai ver que não é um livro muito alegre. É um livro um bocadinho triste. Porque ele fala: passei a meditar no que é dessa vida e descobri que tudo é vaidade, fadiga e cansaço.
Porque nós andamos sempre em círculos. Nascemos, crescemos, morremos, plantamos, colhemos, derribamos, edificamos, amamos, odiamos. Esse é o ciclo da vida do homem. Mas o Senhor, com sua misericórdia, quer sempre nos instruir a edificar a nossa vida espiritual. Eu queria ler com os irmãos Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, no verso 10, juntamente com 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos abrem simultâneo, porque um está ligado ao outro. 2 Coríntios 2. Não desmarque Jeremias, não, que nós vamos ler mais em Jeremias também, tá bom? Jeremias do 1, não, o capítulo 1, o verso 10. Ainda está falando aqui na vocação de Jeremias. Deus fala com ele assim: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Isto com as palavras que Deus ia dando a Jeremias para falar acerca do povo de Israel. E 2 Coríntios, no capítulo 2, do 14 a 16, o meu tem como título A Vitória de Cristo no Ministério Apostólico. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, ou seja, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? A palavra de Deus aqui, ela apresenta duas coisas também. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós que recebemos bem a palavra do Senhor, guardamos no nosso coração e a colocamos em prática, essa palavra tem para nós cheiro de vida. Mas e para quem a rejeita, para quem a endurece o coração, ela tem cheiro de morte. Porque há muitos que rejeitam a palavra do Senhor tão igual como Israel. Eu sempre digo, quando eu falo do povo de Israel, eu falava, eu não consigo entender esse povo. Um povo tão amado por Deus, tão bem cuidado por Deus, Deus dando todas as diretrizes, fazendo de tudo. Até o próprio Deus fala, se Israel me ouvisse. E eu vejo a igreja hoje fazendo exatamente como o povo de Israel. A igreja do nosso tempo, que eu estou dizendo. Não dando crédito à palavra de Deus.
como a cooperadora Gabriela leu aqui, acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Então, por que nós não cremos em cada palavra que Ele diz, em cada promessa que Ele fez? Parece que nós não nos submetemos à lei do Senhor. E por isso passamos por tempos de derribadas na nossa vida espiritual. Agora nós vamos em Jeremias 15:16. Porque a palavra do Senhor, ela pode produzir duas coisas na nossa vida, como nós estamos vendo, de acordo com como nós a recebemos. Ela pode ter cheiro de vida para a vida, ou cheiro de morte para a morte. Na vida de Jeremias, ela foi assim. Capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. E o Senhor está chamando a todos nós. O Senhor está chamando a cada um de nós para um propósito. Cada qual tem o seu tempo. Talvez o tempo que eu estou vivendo hoje aqui debaixo do céu não seja o mesmo tempo da pastora. Talvez o mesmo tempo que o pastor Hélio está vivendo não seja o mesmo tempo que o diácono Tomás está a viver. Mas o que importa é que nós todos estamos alinhados na vontade do Senhor. Nós temos que estar fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, quer que nós obedeçamos a sua voz. E por que é tão difícil, muitas das vezes, obedecer o que Deus quer? Um dia a gente consegue, no outro dia não, no outro dia não, no outro dia não também. Talvez nós sejamos crentes só dentro da igreja. Deus não quer isso de nós. Deus quer uma constância, porque Ele já nos deu o seu Espírito para edificar as nossas vidas. Eu vou falar sobre o dom de línguas, que é o que eu tenho e que a maioria da igreja tem. O dom de línguas serve para edificar a sua vida. Quando eu oro em línguas, eu estou sendo edificada. Então, eu tenho livre acesso a um tempo de edificar. Edificar aquilo que já foi desconstruído. Porque se eu deixar de orar, se eu deixar de ler a palavra de Deus, se eu deixar de cultuar ao Senhor, certamente a palavra dele tem cheiro de morte para mim. Mas ao passo que eu faço ao contrário, me submetendo à vontade do Senhor, esse passa a ser o tempo de edificar na minha vida. E nós vimos aqui um exemplo na vida de Jeremias, como ele recebeu a palavra do Senhor. Embora todo Israel era contra aquela palavra, quando se levantava um falso profeta, eles davam crédito ao falso profeta. Por quê? Porque o pensamento do povo de Israel não condizia com os planos de Deus. Então, quando vinha o falso profeta, não, Babilônia vai cair, vocês não vão cativos, não. Aí o povo, glória a Deus. E aí vinha Jeremias, não. O povo vai ser levado cativo. E aí depois o povo é levado cativo.
continuaram não dando crédito à palavra de Jeremias, mesmo aquilo tendo acontecido. Sabe por quê? Porque Jeremias agora falava, olha, são 70 anos. E os falsos profetas falavam, não, é 2, é menos, Deus não vai nos deixar aqui por tanto tempo. E Deus falando através do profeta, não vai, constroem casas, formem famílias, porque vai demorar o cativeiro. E o povo não queria esta palavra. O povo queria a palavra do falso profeta, que para eles era mais fácil de aceitar. E hoje em dia parece que é a mesma coisa. Para nós termos uma vida mais light, mais sossegada, irmão, não precisa orar todo dia não, tá bom? Que Deus conhece seu coração. Nós vamos, afundar. Irmãos, não precisa ler a Bíblia todo dia, não. Como o irmão Hugo incentiva. Deixa só ele ler. Ele que tomou a iniciativa, ele que leia. Muita gente pensa assim. Tempo de derribar uma vida espiritual. Quando nós estamos lutando para crescer, outros estão escorregando para baixo. Estão indo, de tobogã. É muito triste. Mas a palavra do Senhor também, Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, a palavra do Senhor aqui já é para derribar. Porque ele ia converter as palavras de Jeremias em fogo e o povo em lenha. Fogo e lenha, o que faz? Uma fogueira. E destrói tudo. E eles serão consumidos. Então, a nossa resposta à mensagem de Deus determina se é cheiro de morte, se é cheiro de vida. Se é para derrubar ou se é para edificar as nossas vidas. Quando o Senhor fala lá em Jeremias 29, 11, ele vai falar acerca do pensamento. Ele fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que esperais. Mas o povo não pensava como o Senhor. Deus teve que afirmar isso porque ele está falando, os seus pensamentos são outros. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Mas Deus que conhece a nossa vida de cor, sabe qual é o projeto dele para nós. E que nós não possamos ser como Israel, que dá sempre crédito ao que é falso. Que nós possamos dar crédito àquilo que é verdadeiro, que é a palavra do Senhor, que são as promessas do Senhor, que andemos, como já foi dito aqui, que andemos na direção certa, não na direção oposta da vontade do Senhor. E por que que isso para o ser humano é tão difícil? Por causa das cobiças deste mundo. Então não tem como você construir uma vida com Deus
sem derribar uma vida secular. Não tem como. Não tem, Deus já está movendo aí, ó, as coisas estão até mexendo. Não tem como nós vivermos no Espírito se nós atentamos para as coisas da carne. Olha aí, derribar e edificar. A nossa vida, irmãos, nós temos o hoje. O ontem já foi. Sabia que nunca mais você vai reviver aquele dia? Você pode ter um outro dia igual ou parecido, mas reviver o ontem, jamais. E o amanhã? É uma incógnita. Ninguém aqui sabe se vai acordar amanhã. Ninguém aqui sabe se a igreja vai ser arrebatada nesta noite. Então o tempo é hoje. E o Senhor está nos convidando hoje. Vamos dar mais uma passeadinha aqui no livro de Hebreus. No capítulo 4. Capítulo 4, verso 7. Hoje é o tempo de nós construirmos uma vida com Deus. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, determina certo dia. Que dia? Hoje. Falando por Davi, em muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem endurece o coração para a palavra do Senhor é momento de vida derrubada, de vida espiritual derrubada. Eu fico a pensar com tanto carinho. Quando eu leio os evangelhos, eu acho Jesus muito preciso. Jesus, como a pastora diz, não tem mimimi com ele. Jesus é sim, sim e não, não. E ele ensina as coisas com tanta precisão. E ele fala, porque a hora vem, e a hora já chegou, em que o Pai procura os que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Se a gente fizer uma lista dessas coisas, de quem o Senhor procura, pastor leu também na mensagem inicial aqui sobre Davi. Davi nem sabia que Deus estava sondando ele. E o próprio Deus, quando falou com Samuel, não se preocupe com Saul, porque eu já provi para mim um rei, um homem segundo o meu coração. Então, eu já falei aqui, falo novamente, Davi não foi premiado com esse coração que agradava a Deus. Ele é sujeito às mesmas paixões que nós, passa pelas mesmas provas que nós passamos, pode ser não exatamente na mesma época, mas a prova dele, com certeza, ele passou, e nós sabemos que Davi pisou na bola também, né? Pisou no tomate, e nós também. Mas Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não. Por quê? Porque ele tinha sempre o tempo de edificar na vida dele, um tempo de arrependimento, de reconstruir. Nós já tivemos aqui na igreja também a campanha Reconstruir, em que nós falamos muito disso. Reconstruir uma vida com Deus, reconstruir tudo aquilo
que nós tivemos que tirar das nossas vidas para colocar algo da parte do Senhor. Então aqui ele fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como será que está o vosso coração? Como será que está o coração do seu irmão? Uma coisa que Deus preza muito é o nosso coração, ou seja, a nossa alma. Fala, nossa, mas hoje eu estou com o coração apertado. Não sei se vocês já passaram por isso. Hoje eu estou com o coração apertado, uma angústia no meu peito. Você vê a nossa alma. Nossa alma tem sentimento. E a nossa alma, ela anela por Deus, ela tem sede de Deus. E muitas das vezes ela não está sendo alimentada. Não estou falando só de vir aos cultos. Estou falando de um relacionamento com Deus particular. Para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida edificada no altar do Senhor. O pregador, ele vai falar uma coisa muito interessante, ainda no livro de Eclesiastes, porque ele chega à conclusão, ele até fala de tudo que você ouviu, de tudo que você viu, a suma é: teme a Deus. De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Está no capítulo 12, no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, ou seja, Salomão, um homem muito sábio, que também teve seus vacilos, mas assim, eu sempre pego isso para nós, falo, que bom, Senhor, que ele errou e ainda assim deixou tanta coisa boa para nos ensinar. A pastora fala, quem erra também ensina, e às vezes muito mais. É o caso de Davi, ou o caso de Salomão, que nos deixou essas instruções. Que nós possamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Para a gente guardar os mandamentos do Senhor, a gente tem que saber quais são eles. Por exemplo, por que você guarda algo que você não está de posse? Não tem como você guardar. O diácono Tomás chega para mim e fala, guarda aí para mim 10 mil euros. E eu estou de posse dos 10 mil euros que ele me pôs à mão. Então, eu tenho como guardar esse dinheiro. Agora, se ele chega para mim, como ele sempre faz, guarda para mim aí 10 mil reais, 10 mil euros. Eu falo, cadê o dinheiro? Aí ele, não, guarda aí para mim. Eu falo, mas você tem que me dar para eu guardar. Sem o dinheiro eu não posso guardar. E assim são os mandamentos do Senhor. Na minha oração eu sempre peço, Deus, não nos deixe alheios à tua vontade. Porque senão eu vou fazer tudo errado, Senhor. Parece que o homem é assim. Parece não, o homem é assim. Ele sem a direção de Deus, ele vai zigue-zagueando, vai para um lado, vai para o outro, até faz um monte de coisa, mas no final correu atrás do vento. Não deu em nada. Não deu resultado nenhum, e isso é fadigante. E é isso que o pregador,
quis ensinar aqui em Eclesiastes. No 3, ele está falando das coisas que são paralelas. Da mesma forma que você tem o tempo de rir, você tem o tempo de chorar. Da mesma forma que você tem um tempo para plantar, você tem um tempo para colher. E se você tem o tempo de derribar, certamente você vai ter o tempo de edificar. Agora, concernente aquilo que o Senhor nos manda fazer, está nas Escrituras. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele sim faz a gente lembrar de todas as coisas. Ah, mas eu leio e eu esqueço. Eu leio e eu esqueço. Eu também não gravo nada de versículo, não gravo referência. Eu tenho que estar tudo apontado aqui. Senão, eu não consigo falar com os irmãos onde é que está aquela palavra. Eu não gravo a referência. Mas a palavra do Senhor está guardada dentro do meu coração. É fundamental eu lê-la. É fundamental me alimentar dela. E é bom, é muito gostoso. Quando você tem uma vida de oração, jejum, comunhão com os irmãos, você senta para ler a Escritura, não tem como você não entender ela. Não tem como você não entender. Até tem algumas coisinhas que parece que a gente tem que estudar melhor para entender uma questão de cronologia da Bíblia. Parece que um livro está fora do lugar. Se você lê na sequência, um deveria estar lá na frente, está lá atrás. Mas são detalhes. Detalhes que nós conseguimos ajustar. Mas se nós não sabermos quais são as promessas do Senhor, quais são os mandamentos do Senhor, nós vamos estar sempre no tempo de derribar. E como eu não quero estar com irmãos aqui, é ruim, uns tá mais à frente, outros está mais atrás, não estou falando nas cadeiras, estou falando na caminhada. O ideal seria que nós estivéssemos todos no mesmo patamar. Todos com comunhão um com o outro, com comunhão com Cristo, unidos no propósito, entender a visão do céu. Porque senão a pastora vem aqui e fala uma coisa. Aí depois que ela termina a pregação, os irmãos vêm com ela com outra coisa, com outros problemas que não tem nada a ver com o que acabou de ser ensinado na igreja. Na última quarta-feira, no estudo, foi frisado. Às vezes até parece que as nossas dificuldades e os nossos problemas é mais importante do que o plano de Deus, do que o projeto de Deus nas nossas vidas. Né, Rebeca? Deu a cola para nós e a gente foi na onda dela porque ela estava certa, porque Deus não é prioridade nas nossas vidas. Muitas das vezes, ou para nós não alcançarmos nada com o Senhor, estamos com a nossa vida espiritual derribada. E nós não podemos conformar com esse estado que nós estamos. Nós temos que nos aprumar, vou meter a cara no pó, porque aqui ainda tinha um versículo para ler, mas eu já não vou ler mais, que fala, é Jeremias 29:11 mesmo, que fala, aí vocês voltarão a orar, a me buscar, e aí sim eu ouvirei vocês. Deus está sempre pronto a nos receber. Você acha que quando você tira um tempo para falar com o Senhor, você acha que Ele não está lá de braços abertos para receber todo o seu momento, todo o seu devocional com Ele? Deus está assim, apto a resolver qualquer circunstância na nossa vida. Ah, mas eu estou chateada com fulano. Ah, mas eu não estou bem com ciclano.
Ah, mas eu não quero isso. Ah, mas eu quero desse jeito. Irmãos, vamos parar com a murmuração. Vamos parar de querer tudo do nosso jeito. Só se tiver do meu jeito que tá bom. Nós temos que ser mais flexíveis uns com os outros, para nós ver se nós consigamos chegar num denominador comum. Porque senão a igreja caminha assim, ó. Um tá aqui na frente, o outro tá mais atrás, o outro tá lá atrás pensando, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Nós somos a igreja do Senhor e Cristo é a cabeça da igreja. Como é que pode um corpo tão desconcertado assim falar que Deus é a cabeça? Deus é o cabeça da igreja. Mas não pense nós que se nós estamos vivendo a vida de qualquer maneira, nós fazemos parte desse corpo. Não. A falta de compromisso com as coisas de Deus, a falta de zelo para com as coisas do Senhor, já mostra que você não faz parte do corpo. Porque o exemplo que foi dado foi um corpo. A cabeça, onde está o cérebro, nós conseguimos raciocinar. Alguns, né? Mas outros, amados, são muito desconexos com a vontade do Senhor. E que eu quero dizer que nesta campanha, o tempo, ganhe tempo com o Senhor. Eu sei que para a gente construir, para a gente edificar uma vida com Deus, muita coisa vai ter que ficar para trás. Muita coisa vai ter que ficar para trás. E se você ainda não chegou nesse consenso, comece a pensar. Uma vida de renúncia, uma vida de entrega ao Senhor, mas uma vida de edificação. Que tudo que nós fizermos para o Senhor seja proveitoso. Igual vem aí o Congresso das Mulheres, eu tenho orado, Deus. Ainda que venha poucas pessoas, ainda que seja só a igreja, mas faz algo diferente para nós. Fale conosco de uma maneira diferente. Trabalhe nas nossas vidas. Se for para moldar, Senhor, nos molda. Se for para trabalhar, para dar chicotada em nós, chicoteia. Irmãos, não tem nada melhor numa igreja onde Deus desce a lenha. Eu tenho para mim assim. Não tem nada melhor quando Deus chama a atenção da sua igreja. Sabe por quê? Porque aí quem está com o coração aberto recebe aquela palavra e põe a sua vida em ordem e é a chance de Deus fazer alguma coisa. Nós não queremos só isso. Isso é bom, mas é pouco. Tem muito mais para nós. Tem muito mais para nós. E Deus quer que nós vivamos. Se Ele não quisesse, Ele não teria deixado promessas para nós nas Escrituras, não encheria os nossos corações com este desejo, com essa vontade de viver algo além com o Senhor. E como o pregador fala em Eclesiastes, esse tempo é debaixo do céu. Então, o que ele fala na atmosfera humana. Agora, a palavra de Deus nos orienta a buscar as coisas que vêm do alto, buscar as coisas que estão acima deste tempo. Será que nós conseguimos? Claro que conseguimos. Basta ter uma visão bem determinada, um foco, palavra e nós vamos embora. Viver o que Deus quer que a gente viva.
e não ficar aqui somente enchendo linguiça, né? Que isso não dá resultado nenhum. Mas eu deixo essa palavra com muito amor para os irmãos que possam pensar, refletir sobre isso. O livro de Eclesiastes é muito bom para a gente pensar. E você lê ele, se você ficar um bocadinho triste, é isso mesmo que Deus está querendo te mostrar. A fadiga da vida. A fadiga que é passar por tudo uma vez, depois outra vez. Meu tempo no Brasil foi um tempo. Aquele tempo passou. Eu não posso estar aqui em Portugal pensando, ai, como era bom meu tempo no Brasil. Ai, o que eu fui fazer da minha vida? Eu não posso perder tempo com isso. Meu tempo é hoje. Eu estou aqui. Eu tenho que viver aqui o projeto de Deus. E não me apegar às amarras do passado. Que isso possa ficar no coração dos irmãos. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Ora ao Senhor pela sua vida espiritual. Irmãos, eu tinha um colega de trabalho que ele sempre falava comigo assim, se eu estiver bem com a minha namorada, o resto está tudo bem para mim. Ele sempre me falava isso. Se eu estiver bem com a minha namorada, tudo para mim está bem. E eu fiquei pensando no que ele falava. Falei, mas ele resumiu muito a felicidade dele, né? Se resumiu a uma mulher. Até que um dia eu falei para ele, você está bem com Deus? A ele, mas se eu estiver bem com a minha mulher, eu estou bem com Deus. Eu falei, as prioridades estão erradas, você tem que estar bem com Deus. E aí todas as coisas correrão bem para você. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na direção do Senhor, Ele começa a separar. Vai por aqui, aqui não, aqui você deixa, vai e vai. E é assim com o Senhor. Então, que nós possamos priorizar a nossa vida com Deus.